Temos vivido um tempo precioso aqui na Pibilar. Deus tem sido generoso com a gente, Deus tem sido bondoso e nós temos avançado para a glória dele. A igreja tem avançado também. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 126. Grandes coisas o Senhor fez por nós, pelas quais estamos alegres. Amém? Nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Agradecemos porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias mais uma vez nos alcançou. E obrigado, a Deus, pelo privilégio de estarmos aqui como parte da tua igreja neste lugar. Deus, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações para ouvir a tua palavra. Neste dia, ó Deus, alegre, nesse dia festivo, mas que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós glorificamos ao Senhor. Obrigado, ó Pai. Receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Como eu disse no início, é um tempo precioso na nossa vida. A Pibilar hoje, com a graça de Deus, completa 23 anos que está organizada aqui neste lugar. E eu sei, né, que há irmãos aqui no nosso meio que está aqui bem no início, né? Ainda não era nem igreja e tinha alguns irmãos aqui que oravam, que se juntavam, que anunciavam palavra, que tinham um sonho de ver uma igreja aqui neste lugar. Alguns irmãos mais experientes, né, nos diz que por isso que tem esse símbolozinho aqui na nossa logo, que é uma árvore, e isso representa muito para nós, porque foi assim que a igreja começou, debaixo de uma árvore, com os irmãos orando ao Senhor, com um desejo no coração de que esse trabalho avançasse e se tornasse um trabalho relevante, uma igreja propriamente dita. E Deus, pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade, fez com que isso acontecesse de uma forma extraordinária. Deus levantou pessoas para abençoar a vida da Pibilar, cedendo espaço para construir. Deus levantou pessoas para abençoar a vida da Pibilar, trazendo recursos, mãos de obras, e assim Deus foi fazendo com que as barreiras fossem rompidas, com que os platores fossem rompidos, e para a glória de Deus se estabeleceu aqui uma igreja do Senhor. E Deus ainda tem trabalhado, ainda tem levantado, ainda no nosso tempo, pessoas para que hoje nós possamos, de uma forma, avançar ainda mais com o seu evangelho. Nós temos reformado muita coisa, nós temos sonhado com muitas coisas e Deus tem derramado a sua graça sobre nós de uma maneira extraordinária, novamente usando pessoas para abençoar a vida da Pibilar, novamente usando recursos que às vezes, né, nós sonhamos tanto. A pessoa do pastor William reúne com a gente e apresenta cada sonho, e a equipe é uma equipe extraordinária que sonha junto, e Deus envia recursos e de certa forma nós temos avançado e nós louvamos o nome do Senhor. Por isso que esse ano nós temos dito aqui na Pibilar que é um ano de consolidação, um ano que tem consolidado o nosso crescimento. Por quê? Porque grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso nós estamos alegres, por isso nós celebramos hoje ao Senhor, por isso nós glorificamos ao nome do Senhor. E estes salmos falam muito bem sobre isso. Hoje é um dia de celebração, porque nós celebramos aquilo que o Senhor já fez. Isso gera em nós gratidão no nosso coração. Nós celebramos o presente, que é o que Deus está fazendo neste momento. Isso gera em nós uma alegria tremenda. E nós também hoje nós celebramos o futuro, aquilo que nós cremos que pela graça do Senhor nós alcançaremos, porque o Senhor é um Senhor que está conosco, Ele se faz presente, e isso nos traz para nós
esperança. Nós somos gratos do que Deus já realizou até aqui. Nós somos alegres porque Deus está realizando neste momento. E nós somos um povo esperançoso, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor ainda fará. Eu sei, e você sabe muito bem, que o contexto aqui em que esses salmos está escrito, o salmista reconhece o agir de Deus, libertando o povo, mas ele não, de forma alguma, ignora o que o Senhor fez por aquele povo. Ele celebra com a história de que o Senhor fez, resgatando, libertando aquele povo. E quantas coisas, meus irmãos, Deus tem feito no nosso meio, na igreja dele. Quantas coisas, quando parecia impossível. Sabe, eu me recordo hoje, eu me refletindo um pouco sobre esse texto, logo quando eu acordei e trazendo à memória um pouco mais da igreja, e eu estava pensando sobre isso. Eu tenho mais ou menos 12 anos que eu estou aqui, mas tem irmãos que estão aqui há muito mais tempo, que ajudou a fundar, ajudou a cavar os tubulões aqui da igreja, sabe, cada armação que tem aqui. E eu estava refletindo um pouco disso. Talvez naquele momento, naquela época, parecia algo impossível. Talvez aqueles irmãos que se reuniam debaixo da árvore, que aqui eu não sei muito bem a localidade do lote, mas talvez seja lá mais profundo, mas talvez se reunia debaixo daquela árvore, sonhando com esta igreja, mas ao mesmo tempo parecia tão impossível. Por um grupo tão pequeno, mas o Senhor o abençoou, aqueles irmãos, trazendo pessoas, a palavra foi sendo anunciada, as pessoas foram conhecendo ao Senhor, e para a glória de Deus, o templo foi erguido, as paredes foram construídas. Para esse povo também é algo que parecia ser impossível, ser liberto. Mas Deus, pela sua graça e sua misericórdia, trouxe a liberdade para esse povo. Talvez em algum momento faltou recurso, mas Deus proveu. Deus trouxe provisão. Houve lutas, mas Deus sustentou cada uma delas. E a música que cantamos diz muito bem sobre isso. Estamos de pé. Estamos de pé não porque somos fortes, não porque nós, pelas nossas forças, mantemos as coisas sob controle. Não. Nós estamos de pé como igreja porque Deus é o Senhor da igreja, porque é Ele quem sustenta a igreja. Ele faz com que as coisas aconteçam. Aonde às vezes nós não conseguimos enxergar, Deus envia recursos, Deus envia pessoas. Ele sustenta a igreja. Por isso que a igreja mantenha-se de pé, por isso que a igreja avança. E cada dificuldade virou um testemunho. Às vezes temos os nossos queridos irmãos, senhores mais velhos aqui na igreja, que às vezes conta um testemunho que de fato você percebe, poxa vida, Deus é um Deus tremendo, porque vira testemunho. Mas não somos uma igreja que vive só de lembranças. Nós somos uma igreja que vê Deus agir hoje. Meus irmãos, eu quero contar para vocês com muita alegria no meu coração. Nós vimos Deus fazendo muitas coisas um tempo atrás, na vida dos nossos irmãos que aqui estiveram. Mas nós celebramos hoje, porque hoje Deus tem feito muitas coisas no nosso meio. Certa vez eu ouvi um homem, eu não vou me recordar, mas ele disse que nós, na nossa geração, sentamos na fé dos nossos irmãos mais velhos. Pastor Juan Noss, da PIBBH. Ele fala isso. Que hoje nós sentamos na fé daqueles irmãos que batalharam, que lutaram pela igreja. Então hoje aqui na PIBLAR, nós estamos colhendo, de certa forma, aquilo que aqueles irmãos que começaram lá debaixo daquela árvore, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor
que desse condições para se construir uma igreja aqui neste lugar. Hoje nós colhemos esse fruto, mas hoje nós trabalhamos com o auxílio de Deus para que as nossas crianças, o amanhã, elas desfrutam daquilo que nós estamos plantando hoje como igreja, daquilo que nós queremos deixar para essa geração. A mesma mensagem continuará, de que Deus ainda sustenta o teu povo, de que Deus ainda sustenta a sua igreja. Por isso, nós não só celebramos o que Deus fez no passado, mas nós nos alegramos pelo que Deus tem feito neste momento, neste presente. Grandes coisas tem feito. Por isso eu quero compartilhar o segundo ponto, a alegria pelo que está fazendo. Por isso estamos alegres, diz o texto que nós lemos. A alegria do texto não é só pelo passado, ela transborda no presente. Deus não apenas fez, Ele está fazendo. E temos sonhado, e Deus tem abençoado. Talvez em algum momento, alguns irmãos que aqui estiveram algum tempinho atrás, talvez viu uma igreja um pouco diferente, um cenário aqui um pouco diferente. E hoje nós temos avançado com isso porque Deus tem nos sustentado. Deus tem dado graça para nós nesse momento. E não é uma alegria superficial. Não é. É uma alegria de quem vê Deus agir nos mínimos detalhes. Como eu disse para você que eu estava pensando sobre isso de manhã e eu ainda estava imaginando assim, poxa, se o meu coração transborda de alegria pelas coisas que têm acontecido, e hoje, juntamente com a igreja, eu celebro 23 anos de existência desta igreja. Imagina o coração do irmão Zé. Sabe? De ver tudo isso acontecendo. De ver a sua semente de fé, a sua oração sendo respondida por Deus. E dentre outros irmãos aqui, mas como é maravilhoso, irmãos, ver Deus agir no meio da igreja dele, no meio do seu povo. É uma alegria tremenda. É uma alegria tremenda ver Deus agir no meio da igreja. E assim Deus tem feito no nosso meio. Temos avançado para a glória dele. Temos avançado. E se Deus já fez e ainda está fazendo, então podemos caminhar confiantes para o futuro. Se nós alegramos pelo que Deus fez no passado, da Pibilar, nós glorificamos a Deus pelo que Ele fez no passado, nós nos alegramos pelo que Ele está fazendo aqui, no presente, neste momento, nós temos esperança. Esperança que Ele ainda fará grandes coisas no nosso meio. Amém. Esperança pelo que Ele ainda fará. Nós cremos que nós vamos avançar, continuar avançando. Nós cremos que a cada dia que passa, nós queremos isso, ser mais relevantes no bairro, alcançar mais pessoas para o Senhor, testemunhar um bom evangelho, pregar de forma fiel as Escrituras do Senhor. E nós cremos que Deus está conosco. Ele mantém, sustenta e governa todas as coisas. Nós temos esperança. O verso 5 que lemos diz que os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. É interessante isso porque o desejo de avançar não significa que sempre será fácil. Passamos por lutas, por dificuldades. Não é mesmo? Quando essa igreja estava sendo construída, que os tubulões estavam
sendo furados, eu tenho certeza que houve dificuldade. Eu tenho certeza que houve irmãos aqui que oravam ao Senhor, pedindo a Deus que Deus pudesse enviar recursos, enviar pessoas. Choraram ao Senhor para que Deus, pela sua misericórdia, abençoasse este lugar. E hoje nós plantamos, nós colhemos o que aqueles irmãos outrora plantou, mas ao mesmo tempo em que desfrutamos da colheita, nós plantamos, para que a geração futura, para que as nossas crianças que aqui estão hoje, possam desfrutar daquilo que estamos plantando hoje. É uma esperança que temos. Mas essa esperança não é pelo que fazemos, ou pela metodologia que seguimos, ou pelas estratégias que adotamos aqui na Pibilar. A esperança é porque temos no Senhor Jesus. A esperança é porque o Senhor é o dono da igreja. A esperança é que é o Senhor que dá o crescimento. Nós plantamos porque nós obedecemos. Mas o Senhor dá o crescimento. A esperança que nos move é a esperança que o Senhor continuará cuidando da sua igreja. A esperança que temos é que vai romper mais 23 anos e contando até que o Senhor volte, para a glória de Deus. Mas não é porque nós que estamos aqui hoje somos fortes. Não, mas é porque nós somos dependentes do Senhor. É por isso que nós temos esperanças. O futuro da igreja não está nas mãos dos homens. Não está nas nossas mãos, está nas mãos do nosso Senhor. Então hoje, nós celebramos 3 verdades: gratidão pelo que Deus fez, alegria pelo que Ele está fazendo e esperança pelo que Ele ainda fará. Este aniversário é um novo capítulo. É um novo capítulo daquilo que o Senhor ainda fará em nosso meio. É um novo capítulo daquilo que nós ainda vamos viver como igreja para a glória do Senhor. Hoje nós celebramos o que Deus fez. O nosso presente revela o que Ele está fazendo. O nosso futuro, nós cremos que muitas coisas Ele ainda fará para a glória dEle. E de fato, meus irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Grandes coisas o Senhor tem feito pela Pibilar. E por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por cada vida, por cada família aqui representada. Em especial, ó Deus, obrigado pela existência desta igreja neste lugar. Ó Deus, continua abençoando o Teu povo. Faça com que o Teu reino avance aqui neste lugar. Ó Deus, que a Sua palavra, ó Deus, continue alcançando corações aqui. Continue avançando para o crescimento do Teu reino, para a glória do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor ainda fará grandes coisas no nosso meio. Ó Deus, nos faz, ó Deus, um reino verdadeiro de amigos, para a glória do Senhor. Receba, ó Deus, toda a honra e toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.